Lição de número 4 desta nossa série de lições sobre a Igreja de Jerusalém, aprendendo dentro de Atos dos Apóstolos algumas realidades que nós, que somos pentecostais, devemos voltar a elas, porque elas são a raiz da nossa fé. E estamos juntos na lição de número 4 e eu quero dar bem-vindo àqueles que vão chegando por primeira vez ao canal da professora Manuela Barros. E nós, neste canal, disponibilizamos 2 tipos de lições. Este vídeo que você está é a lição tradicional minha, a que eu uso na sala de aula, onde eu, baseada na lição escrita na nossa revista, eu bolo um roteiro de 3 tópicos, 3 subtópicos e tento fazê-lo de uma maneira bastante didática e dinâmica para aplicação na sala de aula. No entanto, eu também ofereço neste canal, e na descrição do vídeo vai estar o link para você, o vídeo da aula comentada, que é como a maioria dos irmãos ensina a sua aula, lendo a revista e comentando cada um dos tópicos. Mas se você está disposto e pronto para esta aula didática e dinâmica e sempre pode aprender mais alguma coisa aqui e levar com certeza para o outro modelo que você faça, vamos começar a aula de hoje. O título da nossa lição é Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. 3 tópicos do nosso estudo serão uma igreja perseverante, segundo lugar, uma igreja que ora com poder, terceiro lugar, uma igreja ousada no seu testemunho. E você vai perceber que estes são exatamente os 3 subtópicos que o pastor José Gonçalves dispõe na revista para cada um de nós. Em primeiro lugar, ou o primeiro tópico, uma igreja perseverante, nós vamos dividir em 3 subtópicos. São eles: não se rende ao sofrimento, não se rende à oposição e, em terceiro lugar, não se rende a uma fé infrutífera. E você vai perceber aí que aí é onde eu vou diferenciar um pouco, baseada naquilo que ele fala, explica na nossa lição, nós vamos trazer uma dimensão e uma aplicação um pouco diferenciada. Vamos aos 3 subtópicos. Esta igreja de Atos, esta igreja primitiva, esta igreja mãe, da qual nós temos como modelo para a nossa vida como igreja, nós encontramos que esta igreja era perseverante, não se rendendo ao sofrimento. A igreja primitiva sofreu? Sim, e não pouco. A igreja de hoje sofre. Todo aquele que permanece fiel ao evangelho sofre, mas isto para nós não é motivo para escândalo, mas nós olhamos e encontramos fortaleza em reconhecer que desde o princípio da igreja este sofrimento era uma realidade. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 diz: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então nós vemos neste contexto que os apóstolos, inclusive, iam parar na prisão por causa da sua fé, por causa da pregação do evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 35, o texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Claro, a resposta nós não só conhecemos da palavra, mas podemos responder na nossa vida individual. Nada destas coisas tem poder ou deve nos separar do amor de Cristo. Ele é maior, ele é a fortaleza da nossa fé, portanto as perseguições são parte da realidade da igreja, e é Paulo falando a uma outra igreja, né? Aos irmãos ali de Roma. No entanto, todos em comum sofriam, entendia que havia uma grande perseguição, no entanto, nada podia separá-los do amor de Cristo Jesus. Ainda em Atos capítulo 5, versículo 40 e 41, o texto diz: e concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então esta era a postura daqueles irmãos da igreja primitiva. Quando eles eram perseguidos, até a ponto de açoite, porque uma coisa é a prisão, duríssima, mas não só a prisão, mas o açoite físico. E aqueles crentes saírem desta situação, depois de ameaçados de tanta perseguição, podiam voltar a qualquer momento. O texto diz que o sentimento dos seus corações era de alegria. Mas não alegria por ter apanhado, não alegria por ter sido preso, de maneira alguma. Isso seria loucura, ninguém se alegra com essas coisas. Mas a alegria é o entendimento da causa pela qual eles estavam sofrendo. E este é o nosso aprendizado deste subtópico.
Nós somos perseguidos, sim, mas por uma causa. E se nós valorizamos e entendemos esta causa, se nós entendemos que o próprio Jesus foi perseguido pela mesma causa, que Paulo foi perseguido pela mesma causa, que estes apóstolos e crentes da primeira igreja foram perseguidos por esta mesma causa, nós também nos sentimos privilegiados de sermos participantes desta mesma obra, desta mesma causa, ainda que isso signifique sofrer perseguição. Letra B. Não se rende à oposição. Esta igreja que perseverava não se rendia ao sofrimento, porque entendia a causa, mas também não se rendia à oposição de ninguém. Atos capítulo 4, versículo 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então essa era a postura da liderança religiosa da época. Esta é a postura da liderança religiosa hoje ainda, daqueles que possam diferenciar de alguma maneira daquilo que nós temos pregado, ensinado e vivido. Esta é a mesma resposta que o mundo político pode fazer. Esta é a mesma resposta que nós podemos ouvir de nossos professores na universidade. No entanto, a palavra de Deus diz que esta igreja primitiva não se rendia a esta oposição. A oposição claramente dizia: vocês não podem ensinar isso. E isso não faz sentido, isso não está certo. E a palavra aí chave é ameaçando a eles, ou seja, você vai perder, você vai sofrer por causa disso. No entanto, esta igreja, ela não se rendia à oposição. Atos capítulo 5, ainda em versículo 28, o texto diz: não vos admoestamos nós expressamente. Eles voltaram lá para o mesmo conselho, né? A gente já não falou que não ensinasseis neste nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então veja aí, a ameaça tinha acontecido no capítulo anterior, agora eles voltam adiante do conselho, e eles falaram: a gente já não te falou que vocês não podiam falar? E o que vocês estão fazendo é exatamente o contrário. Agora você pode só imaginar a mão na cabeça destes homens, porque não só eles não obedeceram e ficaram ali meio que trabalhando devagarzinho, mudaram a estratégia, não. As palavras dele comprovam a índole desta igreja primitiva. Vocês encheram Jerusalém desta doutrina. Isso é uma lição muito grande para nós. Será que nós estamos dispostos a conviver com uma perseguição e ainda tão prontos, tão ávidos para ser fiel a Jesus, que nós vamos, ao invés de nos render a esta oposição, encher este lugar onde fomos ameaçados da doutrina de Cristo, da palavra de Deus? E interessante para eles aí é que vocês estão jogando na nossa cara o que os líderes disseram, né? O sangue deste homem. Ou seja, daquilo que os apóstolos falavam, eles não estavam passando a mão, não estavam minimizando ou mudando o evangelho de Cristo para que fosse, vamos dizer, crescesse em termos de pessoas, mas que fosse mais leve. Não. A verdade, porque a pregação era para judeus, é diferente do caso de hoje. Nós não fomos quem crucificou a Jesus, mas aqueles líderes ali entendiam o que os discípulos estavam pregando, falando daquele que foi morto, mas que ressuscitou, e eles se sentiram ofendidos de estarem sendo colocados neste lugar, e por causa disso reclamavam mais ainda deste evangelho. Mas mesmo que eles reclamassem disso, os apóstolos não mudaram a sua mensagem. Se ofendeu a alguém, este não era o centro da mensagem deles, mas era parte da mensagem. Amém? Será que nós entendemos isso para os nossos dias? O centro da mensagem é aquilo que nós mais amamos falar, é a graça de Deus oferecida para a salvação. Mas parte da mensagem do evangelho é o arrependimento. Ninguém entra sem ser pela porta do arrependimento. Então, como parte da mensagem, nós não podemos deixar de fora alguma coisa, porque senão não vai trazer o mesmo efeito, não vai trazer essa liberdade espiritual. E os nossos irmãos da igreja primitiva não o faziam. E o resultado, pela boca dos próprios homens aí que acusavam: Jerusalém está cheia desta vossa doutrina. Terceiro subtópico: eles não se rendem a uma fé infrutífera. Isso é muito bonito. Atos capítulo 4, versículo 29 e 30, eles disseram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos
que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, depois do sofrimento, depois da dor, depois da perseguição, no momento que respiraram ali juntos em oração, a oração foi essa. Dai-nos mais força, Senhor, dai-nos graça, dai-nos ousadia para continuar pregando a palavra. Porque a missão deles era essa. Agora nós te pedimos que não seja uma fé infrutífera, não só nós temos força para pregar, mas que o fruto espiritual seja sempre conosco. Qual é este fruto espiritual? Nas conversões, mas também na manifestação dos milagres, das maravilhas de Deus por mão deles. Atos capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8, o texto diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos dos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O que nós encontramos aí? Alguém que saiu da perseguição. Alguém que fugiu. O texto diz aí, logo antes do versículo nós lemos, que houve esta perseguição em Jerusalém, que todo mundo, com exceção dos apóstolos, todo mundo teve que sair dali por causa da perseguição. E Filipe foi um deles. E que chegou na terra, na área, não é, de Samaria, e começou o quê? A fazer aquilo que estava queimando seu coração, pregar a palavra de Deus. Amém? O Pentecoste veio para que o desejo de pregar a palavra de Deus seja como um fogo aceso em nosso coração. Ah, irmãos, quando eu escuto e falo estas palavras, me dói. Porque nós somos pentecostais e eu me pergunto quanto está na nossa vida, eu e você, não é na nossa vida só como igreja. Igreja local, ou Assembleia de Deus, ou o que quer que seja, não. Dentro da minha vida, o desejo individualmente da Manuela, será que está acesa esta chama? Para levar o evangelho, a palavra das boas novas aos perdidos. Mas era o que movia, não é? E o poder e a graça. E Filipe levou esta palavra e as pessoas ouviam. Mas é interessante que o texto diz que eles davam ouvidos a Filipe. Por quê? Porque o poder de Deus era patente. Eles não queriam eles não dariam ouvido somente a uma teoria. Mas Filipe demonstrava sinais e poder de Deus, ou seja, a fé de Filipe não era sem fruto. O fogo de Filipe não era só de boca para fora dizer eu tenho fogo, mas era demonstrado pelos frutos espirituais do seu ministério. Então, nós vemos aí uma igreja perseverante. Em primeiro lugar, que não se rendia ao sofrimento, não se rendia à oposição e não se rendia a uma fé infrutífera. Segundo tópico, uma igreja que ora com poder. Em primeiro lugar, esta igreja orava com propósitos, a vontade de Deus. Em segundo lugar, ela orava em unidade no Espírito de Deus. E em terceiro lugar, orava a palavra, tratando-se da intimidade com Deus. Primeiro subtópico aí, orando com propósito a vontade de Deus. Capítulo 4 de Atos, versículo 29, o texto diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Primeiro, nós entendemos claramente que o que os apóstolos estão fazendo aí é orando, ok? Então nós estamos aprendendo neste tópico sobre a oração da igreja primitiva, tá? Então os apóstolos estavam orando e o pedido primário desta oração foi conceder algo a eles. E o primeiro pedido não foi livra-nos da perseguição, aumenta a tua igreja, dai-nos condições financeiras, nada disso foi os pedidos. Você vai perceber que o pedido primário, aleluia, destes crentes era a vontade de Deus. Qual foi? Nós te pedimos, nós teus servos, que nos dê graça, que nos dê ousadia para falar a tua palavra. E Jesus, antes de subir, voltar para o Pai, disse: vocês que vão ficar, vão por todo o mundo e preguem esta palavra a toda criatura. Então nós observamos que Jesus veio com este propósito,
como parte daquilo para o que ele veio. Jesus passou este propósito para os seus seguidores, para os apóstolos, para a nova igreja, os capacitou com o poder de Deus, capacitação espiritual para testemunharem, e esta era claramente e é a maior vontade de Deus. Então nós vemos que esta igreja orava com o propósito centrado na vontade de Deus. Amém? É algo que nós precisamos meditar, cair bem para dentro do nosso coração. Se as nossas orações como igreja, como indivíduos, como família, se encontra a vontade de Deus como o cerne do nosso chorar, do nosso clamor, do nosso coração, como era da igreja primitiva. Efésios capítulo 6 ainda, versículo 19 e 20, o texto diz, e por mim, é Paulo pedindo oração, né? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar livremente como me convém falar. Mesmo sentimento, mas agora Paulo. Ele diz, irmãos, orem por mim. Orem por mim, para quê? Para me livrar das dores que eu estou sentindo? Não foi, ele podia pedir. Mas o que trazia mais clamor no seu coração, o que movia Paulo todos os dias, não era a sua dor, não era a perseguição, não era a idade chegando, não eram as condições financeiras, todas estas eram uma realidade que ele convivia com elas, nós sabemos pela Bíblia. Mas quando ele roga a esta igreja de Éfeso, ele diz, irmãos, clamem por mim, para que seja dada ao abrir da minha boca, aleluia, o mistério do evangelho impacte ainda as pessoas. Porque eu que sou embaixador em cadeias, às vezes preso, né? Estou levando ainda o evangelho, mas eu quero que vocês olhem para que eu possa falar livremente, para que eu tenha liberdade espiritual e física, para pregar. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Amém? Esta é a vontade de Deus. Então aquela igreja, e Paulo como parte desta igreja do Novo Testamento, orava a vontade de Deus como oração primária na sua vida. Segundo, oravam em unidade no Espírito de Deus. Capítulo 4 ainda, versículo 24. Diz, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E eu usei este versículo por causa da palavra unânimes, não é? Então, quando eles oravam, estavam em comum acordo na oração, de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus estava obrando e dirigindo as suas vidas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, depois eu vou saltar ao 27 e ao 31, o texto diz, agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, o que nós vemos aí? Nós vemos aí que não só devemos orar em uma unidade espiritual, mas nós somos espiritualmente um corpo em Deus. Este mistério não é nosso, não é construção minha e sua. Não tem a ver com denominação, não tem a ver com o tempo, com que época nós estejamos vivendo neste mundo. Tem a ver que todo aquele que é nascido de novo e tem o Espírito de Deus vivendo, habitando dentro de si, torna-se parte do corpo de Cristo. A cabeça espiritual é Cristo e nós somos membros para a atuação. E por isso ele diz, a nossa oração deve ser para procurar os melhores dons que Deus em Cristo Jesus propôs para nós. Então os dons espirituais de uma igreja pentecostal estão disponibilizados, mas somos nós quem procuramos e nós devemos orar em unidade espiritual, ou seja, nós todos espiritualmente devemos estar não só evangelizando, como já falamos, mas buscando a vivência das coisas espirituais para a edificação da igreja de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, eles oraram a palavra. Trata-se de algo que nos dá intimidade com Deus. Atos capítulo 4, versículo 24 a 28, contextualizando agora isso, né?
Nós já lemos algum versículo aí, este texto também é o mesmo da leitura bíblica em classe, mas vamos ouvir aí. Ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E disseste pela boca de Davi teu servo, olha aí, olha a oração deles. O Senhor disse por boca de Davi teu servo. Aí eles começaram a falar exatamente o que o texto do Antigo Testamento dizia. Aí eles começam a dizer: porque bramaram as gentes e os povos, pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. O que nós encontramos aí, meus queridos irmãos? Encontramos que no meio da oração eles mencionam um texto do Antigo Testamento que dá testemunho àquilo que aconteceu com Jesus. E quando nós fazemos isto na nossa oração, nós estamos ligando a palavra de Deus, a revelação de Deus, intimamente com a nossa vida. Claro que no tempo deles, que estavam dando testemunho de Jesus, que acabara de morrer e ressuscitar, tudo isso estava muito mais fresco. No entanto, particularmente, muitas vezes eu menciono a palavra de Deus para Deus. Nós vemos na Bíblia outras vezes que isso acontece, muitas vezes até no Antigo Testamento, homens de Deus, é como que lembrando a Deus: Senhor, lembra que tu falaste isso? E esta conversa com Deus mostra intimidade com Deus, porque a maior fonte de conhecer a Deus é pela sua palavra. Então, quando ele falou, nós guardamos esta palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é assim? Então nós guardamos a palavra, a revelação de Deus no nosso coração, e quando nós conversamos com ele, nós dissemos: tu disseste isso, a tua palavra diz que tu és assim. Então nós, mesmo que saiamos do contexto do Antigo ou do Novo Testamento, é pela palavra de Deus que nós conhecemos o nosso Deus. E quando nós oramos, mencionamos a palavra de Deus, mostra que nós conhecemos a ele. Para mim este é um sinal de intimidade, este é uma questão de nós crescermos um relacionamento com Deus. Porque amigo é assim. Quando nós conversamos com um amigo, nós vamos retendo algumas informações da realidade dele ou dela conosco e vice-versa. Nós abrimos alguma coisa daquilo que estamos vivendo, ele ou ela compartilha conosco alguma coisa da sua vida, e quando nós nos encontramos de novo, qual a primeira pergunta que a gente faz? Como é que está aquele seu caso, daquela situação que você estava, né? O que é isso? Nós estamos mencionando de volta aquilo que antes foi dito. E o que faz esse tipo de relacionamento? Intimidade. Nós temos convivência com a realidade da outra pessoa. Pois bem, a realidade da outra pessoa, neste caso, nós conhecemos pela palavra de Deus. Então, a igreja que ora, o crente que ora a palavra, ele vai caminhar um caminho de intimidade com Deus. Terceiro tópico: uma igreja ousada no seu testemunho, ousada na perseverança contra a perseguição, ousada no uso dos dons espirituais e ousada na exposição da palavra. Em primeiro lugar, na perseverança contra perseguições. Atos capítulo 12, versículo 1 a 3, diz o texto bíblico: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Então, o que nós vemos aí? A perseguição estava forte, mas aquela igreja sobreviveu, aquela igreja continuou. Então, eles foram ousados em continuar, em perseverar, não é, contra qualquer perseguição. Capítulo 8 e versículo 1 de Atos dos Apóstolos diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém.
E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então nós mencionamos isso aí para você já hoje na lição, mas agora está o versículo aí, né? Neste contexto ali de Paulo e de Estevão, né? No caso de Saulo, consentindo com a morte de Estevão, mas sendo esta pessoa de liderança numa perseguição arrematadora que estava passando pela cidade inteira e a ponto de todos os crentes dali, com exceção dos apóstolos, fugirem, como nós acabamos de ler aí. No entanto, fugiram, mudaram de localização, os apóstolos ficaram, né? Pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, mas onde estes foram também, foram fazendo a obra de Deus. Nós já estudamos sobre isso hoje. Segundo lugar, ousada no uso dos dons espirituais. Capítulo 4 de Atos, versículo 14 e versículo 30. E vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer em contrário. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu santo Filho Jesus. Tudo isso, a perseguição que aqueles apóstolos, neste contexto do capítulo 4 aí que nós estamos vendo, estudando, foi por causa de uma cura. Foi porque eles foram usados pelo poder do Jesus que está vivo. A manifestação do poder extraordinário para a cura era prova, era testemunha para aqueles apóstolos que Jesus, que ele dava poder, que tinha enviado o Espírito Santo, estava vivo e ativo em suas vidas. Quando perguntaram para ele, quem vocês dizem que curou este homem? Quem curou? Eles não deram crédito a eles mesmos, não podiam. Homem algum pode curar outro, né? Então foi o Jesus que vocês crucificaram. Então esta testemunhar vinha com a manifestação de dons. E nós vemos aí na oração final, nós saltamos do 14, que é mostrando o porquê que eles começaram a ser perseguidos, né? Porque o dom foi manifestado, porque o poder de Deus foi manifestado. Mas agora na oração final deles, ele diz, Senhor, não para não. Não para não. Enquanto nós pregamos, manifesta o dom. Continua curando, continua libertando as almas que estão aprisionadas, continua fazendo sinais e prodígios para a glória do seu nome. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículos 6 e 7. O texto diz, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então nós vemos, já falamos disso aí, mas mais uma vez estas evidências do dom, da graça, do poder de Deus que estava ativo todo o tempo na vida daqueles irmãos da igreja primitiva. Capítulo 14, ainda da carta de Paulo, primeira aos Coríntios, versículo 12, o texto diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Então, a igreja passada, a igreja mãe, a igreja modelo, ela era ousada no uso dos dons espirituais. E este crente Paulo, este ministro Paulo, este apóstolo Paulo, ensinou a igreja que ele agora ia abrindo novas congregações e dizer, irmãos, procurem também sobejar. Esta graça foi entregue para nós. E eu me pergunto, será que nós vamos ser aqueles que vão dizer, não, é muita confusão, tem muita coisa falsa. E eu sou a primeira a ficar, às vezes eu fico louco, eu digo, Senhor, muitas coisas que têm aparência de espiritualidade de Deus, não tem nada de Deus, como nós não estamos vendo, e é tanto erro que às vezes eu já vi. Honestamente, é um dos maiores sofrimentos que eu tenho aqui nos Estados Unidos, muitos irmãos que vieram, que hoje estão no YouTube, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, que no passado vieram de origem pentecostal, mas por causa dos tantos erros, das tantas coisas, eles disseram, não, isso está errado, e foram se colocando para trás, até que deixaram de lutar por esta realidade. É melhor a gente ficar só com o cristianismo, com a verdade básica da palavra, para não se perder neste mundo de más atuações, de coisas espirituais que não tem nada com Deus. Mas enquanto eu debato com sofrimento esta realidade que eu vejo aqui, a minha resposta do meu coração é que nós não podemos nos deixar levar ou mudar o evangelho por causa do erro de alguns. Nós precisamos alçar a bandeira da verdade.
Nós precisamos, ao contrário, buscar o Espírito da verdade e atuar a verdade para que ela ainda esteja presente. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Para sermos ousados em dias como hoje, que há necessidade de ousadia. Oh, irmãos, você sabe disso. Eu sei disso. Para falar estas coisas, para vivenciar estas coisas, para revelar e mostrar, inclusive, os erros que eu estou dizendo, espirituais. Que muitos não estão enxergando, mas que está para todo lado. No movimento pentecostal, carismático. Mas a verdade existe e ela é maior. E nós temos compromisso não com o poder, mas com o poder de Deus. Não com a fama, o crescimento, mas com a palavra de Deus e a missão de Deus que está ligada em levar o evangelho transformador e que salva a toda a criatura. Aleluia! A pureza desta palavra, a realidade desta palavra nos mantém no lugar certo. Que nós sejamos estes corajosos, em nome de Jesus, ousados, como aquela igreja era, para viver a totalidade daquilo que Deus entregou para a sua igreja, desde aqueles dias até o fim dos tempos, até a vinda de Jesus. E por último, ousada na exposição da palavra. Capítulo 4 de Atos, versículo 8 e 13, disse Pedro, cheio do Espírito Santo, principais do povo e vós, anciãos de Israel. E aí ele começa a pregação. Terminando no 13 aí, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, o que nós vemos aí? O testemunho de Pedro e João pregando a palavra. Só que aí o pessoal que escutou, né? Agora você veja bem, quando ele começou a falar, a Bíblia diz aí, o texto que nós lemos, o primeiro versículo que nós lemos aí. Ele diz, eles estavam cheios do Espírito Santo. Claro que eles já tinham conhecimento de muitas coisas, eles viveram 3 anos com Jesus aprendendo. Mesmo que não tivessem faculdade, não só eram homens judeus que crescem por natureza da sua cultura, aprendendo a palavra de Deus do Antigo Testamento. Mas no sentido de serem grandes estudiosos, como outros eram, estes líderes religiosos, eles não eram. Mas eles conviveram 3 anos com Jesus. Mas o que marcou a palavra pode ser para eles, os que ouviram, eles estiveram com Jesus. Ou seja, a sabedoria vem daquilo que eles aprenderam com Jesus. 3 anos da Universidade de Jesus, amém? Mas para nós é interessante nós ouvirmos a palavra que está registrada na Bíblia que diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. E eu digo, a verdade é as duas coisas juntas. É o conhecimento da palavra, é estudar e escrutinar a palavra. E o ensino que nós podemos alcançar, aleluia, daquilo que nós escutamos, mas também sermos cheios do Espírito Santo. O fato é que estas duas coisas juntas operam que as pessoas, inclusive doutas, digam, de onde vem essa sabedoria desses dois? É gente estudada. Que escola que eles estudaram que a gente não conhece eles por aqui, né? Aí descobriram que não tem. São indoutos, são gente pescador, né? No entanto, graças a Deus por este testemunho, que eles tinham ousadia. E quando falaram ali, você vê no versículo 8 que a gente leu ali, cheio do Espírito Santo, começa a oratória, varões, irmãos, né? Aquela oratória de quem tem autoridade, de quem quer falar às multidões, de quem tem ousadia para falar aquilo que está em seus corações. Capítulo 4 de Atos, versículo 29 e 31. Mais uma vez, né? Este texto voltando aí. Agora, pois, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos o quê? Que falem com ousadia a tua palavra. E tendo eles orado, diz o texto, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e faziam o quê, irmãos? E faziam o quê? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tá aí, eles pediram, Senhor, nos ajuda a ter ousadia para anunciar. E qual foi o fruto dessa oração? Qual foi o fruto desta fé? Qual foi o fruto desta determinação? Qual foi o fruto destes crentes? É que Deus deu a eles graça e vida. E enquanto Deus, para fazerem o quê? Para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Capítulo 8 de Atos, terminando em versículo 4. O texto diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Está aí, mesmo dispersos. Fazendo o quê? Anunciando a palavra de Deus. Que Deus ricamente abençoe a você na sua sala de aula, na sua lição. Não se esqueça, nós temos a versão comentada desta classe de hoje. Está disponibilizado para você. Até botar o videozinho aí para você agora, se você quiser passar direto para ela, onde nós vamos estar lendo o comentário da lição pelo pastor José Gonçalves e fazendo o comentário paralelamente. Deus abençoe. Amém.